Oh, minhas irmãs, a paz do Senhor, Deus abençoe a vida de cada uma das irmãs. É um prazer para mim estar aqui neste momento, para nós juntos compartilharmos a palavra do Senhor. Sem perca de tempo, peço a cada uma das irmãs, as que puderem abrir a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Quem puder me acompanhar e continuar com a Bíblia aberta, nós vamos dar uma passeada nesses versículos no livro de Neemias, que são maravilhosos, que traz muitos e grandes ensinamentos para nós. Eu consegui tirar 8 lições, com certeza tem mais lições para nossas vidas neste livro, mas Deus conhece a porção a qual nós precisamos e Ele nos deu 8 porções, no dia de hoje, para que possamos aprender e aplicar em nossas vidas, tá bom? Então vamos lá, Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao 4 vai dizer assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e algum de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão, em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. Irmãs, a primeira lição que a gente aprende com Neemias é ter amor e compaixão pelo próximo. Porque quando ele pergunta, para o seu irmão, como é que estão meus irmãos, como é que está o povo lá em Jerusalém, como é que estão os judeus, aqueles que escaparam, como eles estão vivendo, como eles estão comendo, porque creio eu que Neemias pensava, que algum dos exilados que foram levados, com certeza poderia ser patrão de algum lar, poderia ser o pai, a mãe, a esposa, então ele se preocupou como eles estão vivendo, E ele também pergunta, como é que está Jerusalém? E aí eles trazem para ele uma resposta muito triste e fala para Neemias: olha, Neemias, nós chegamos de lá agora, não tem? A situação lá está precária, a situação lá está difícil, o povo está vivendo em extremamente miséria, o povo está desprezado, o povo não tem ninguém para lutar por eles. Jerusalém então está com as portas todas queimadas a fogo. Os muros, Neemias, você nem vai acreditar, os muros que protegia, que trazia proteção, que não deixava aquele povo perder a riqueza deles, porque o muro protegia, dos inimigos. Os muros, Neemias, foram tudo que jogado ao chão, estão como pó, você não vai nem acreditar. Então imagine quando Neemias recebe essa notícia, ele se entristece, ele se compadece. A Bíblia vai dizer que ele se assenta e chora, porque Neemias não pensava só nele. Neemias, ele tinha onde dormir. Neemias comia do bom, do melhor, mesmo ele estando exilado também dentro da casa do rei. Mas o rei amava ele como copeiro. Eu tenho certeza que o rei tinha ele como fosse um amigo íntimo, porque Neemias era um homem bom. Então, Neemias não era como outras pessoas que falavam: não, eu também estou aqui preso, não estou nem aí para eles. Não, Neemias era diferente. Ele se preocupou com o próximo, ele se preocupou em perguntar, ele chorou, ele lamentou. Essa é a primeira lição que Neemias deixa para nós mulheres, de nós se preocupar com nossas irmãs, de nós se preocupar com nossos irmãos, se preocupar com a humanidade, se preocupar com nossos vizinhos, se eles têm com o que comer, se eles têm o que vestir, porque nós estamos vivendo tempos difíceis na face desta terra. Graças a Deus que eu e você tem com o que vestir, tem o que comer, mas tem muitos dos nossos irmãos que não tem nada dentro de casa. Neemias se preocupou com a ação social. Nós temos que preocupar, que perguntar para os nossos irmãos, aquele que está sumido: ô fulano, você viu, você sabe o que está acontecendo na vida do nosso irmão, você sabe se ela está precisando de alguma coisa? Nós temos que preocupar, nós temos que ter
amor no coração. Então o primeiro ponto que eu aprendo com Neemias é a compaixão, é o amor pelo próximo. Segundo ponto que Neemias nos ensina é que ele planeja o seu trabalho, porque além dele sentar e chorar, não é só nós chorarmos, lamentar, nós precisamos agir, nós precisamos, primeira coisa, adorar o nosso Deus, porque Neemias adorou a Deus, depois ele orou, depois ele jejuou, ele se humilhou na presença do Senhor, ele começou a pedir perdão dos pecados dele, pedindo perdão a Deus, começou a pedir perdão dos pecados de todos aqueles que estavam exilados, de todos aqueles que estavam lá em Jerusalém. Ele começou a orar por toda a humanidade, ele começou a orar pelo povo. Chegou a hora de nós orar por nossa nação, pedir perdão a Deus, porque a Bíblia vai dizer em Salmos 33, vai dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o Deus, nós somos felizes porque Deus é Deus da nossa nação, mas nós precisamos orar ao Deus do céu, pedindo socorro por aqueles que ainda estão exilados, que ainda estão no mundo da escravidão, que ainda estão lá fora nas garras de Satanás. Nós precisamos unir em amor e lutar por aqueles que estão lá fora. Segundo ponto que ele planejou, o seu trabalho. Quer dizer, ele agiu, ele planeja de como fazer para chegar no rei e contar que os seus irmãos, aquelas pessoas onde os pais dele nasceram, onde os pais deles adquiriram bens, onde os pais dele foram felizes, onde ele cresceu, ele estava pensando como chegar e falar com o rei que aquela cidade estava assolada, que tinha pessoas que estavam numa situação muito difícil, precária. E ali ele começou a orar ao Senhor. Ele começou a pedir a Deus direção, porque nós não podemos fazer nada sem pedir direção a Deus. Nós não podemos ir com autonomia, eu vou, eu posso e faço aquilo. Não vai com o seu braço forte, vai no nome do Senhor dos Exércitos, vai confiando no Senhor, faça como Davi. Uns confiam em carro e cavalo, mas eu faço menção no nome do meu Deus. Eu vou derrotar esse gigante, é no nome do Senhor dos Exércitos. Eu não vou confiando na minha força, eu não vou confiando no meu intelectual, na minha inteligência, eu não vou confiando nos livros, mas eu vou confiando no meu Deus e creio que Ele vai me garantir a vitória. E ele recebeu a bênção dele, que através dessa ousadia que Deus deu a Davi, ele derrotou o gigante com a pedra. Deus foi naquela pedra e derrotou aquele gigante. E Deus também vai te dar estratégia para você derrotar esse gigante hoje, em nome de Jesus. Mas põe Deus na frente, como Neemias e Davi, como outros nossos irmãos que a Bíblia menciona. Vamos colocar Deus na frente, que nós vamos vencer essa batalha, que nós vamos vencer esta guerra. Então ele planeja. Aqui no Neemias 2, do 7 ao 8, vai dizer assim. Olha só o que Neemias vai dizer. Neemias 2, 7 e 8. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me carta para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que cheguem a ajudar. Olha só para você ver como é que Neemias ele era inteligente. Ele não queria só que o rei deixasse ele ir, porque o rei deixou ele ir, Eles conversaram e o rei deixou ele ir. O rei se preocupou só com a vinda dele, que Neemias era um homem tão bom de ficar perto dele, um homem tão amoroso, bondoso, cheio de amor no coração, que ele ia fazer muita falta lá naquele palácio, Então o rei só se preocupou, falou assim: com a sua volta, você volta quando? É tão bom, a gente ser bondoso, a gente ser amorosos e as pessoas querer a gente perto dela, os seus esposos querer vocês perto deles, os seus filhos querer vocês perto deles. É muito bom a gente fazer a diferença e a pessoa sentir nossa falta. Imagina uma mãe quando vai sair um pouco, o filho já fica: cadê mamãe, porque faz falta. Às vezes o esposo roda a casa toda, meu Deus, cadê minha esposa que não chega? Por quê? Porque você faz falta, porque você faz a diferença dentro dessa casa, porque você é amável, porque você é amiga, você é companheira. Então essas pessoas fazem falta. Então essa pessoa fazeria falta para o rei, com certeza. Ele pergunta: quando que você volta? Aí
Então ele já deixou Neemias ir, só que Neemias não queria só ir de palavra, ele queria, né, uma segurança. Ele disse: não, rei, eu peço que o senhor me dê umas cartas, né, para eu poder atravessar além do rio, né, para eu poder entregar nas mãos dos governantes, para eles saberem que eu estou indo debaixo da obediência do Senhor também, que o Senhor deixou eu ir lá, porque a gente tem que andar debaixo das autoridades, irmão. Isso aí é bíblico, na Bíblia fala para nós sujeitar as autoridades, foi constituídas por Deus, né, é louvável, né, a gente ser obediente. Então o que acontece? Aí ele pede as cartas. Depois que ele pede as cartas, ele também pede a carta para o Asaf. Ele falou assim: o rei, eu também te peço uma carta para Asaf, para que ele venha me liberar umas madeiras, que eu vou usar muitas madeiras nas casas onde eu vou ficar, para poder ajudar a erguer aquelas portas, né? Eu preciso que o senhor me dar uma carta para que ele venha liberar do jardim dele lá umas madeiras lá. Então ele planejou, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia o que queria. Mulheres, nada acontece primeiramente sem a permissão de Deus e sem o planejamento. Planeja as coisas. A Bíblia vai dizer que tem um homem que vai construir uma casa, que ele senta e planeja quanto ele vai gastar, o que ele vai precisar. Nós também temos que fazer isso. Nós temos que planejar o nosso dia a dia, planejar o que nós vamos fazer, ver os recursos que nós temos, aonde nós podemos ir, porque se você não planejar, com certeza, infelizmente, não vai dar certo, vai dar errado. Tá? Então a primeira coisa, né, adorar a Deus. Primeira coisa é adorar a Deus. Segunda coisa, compadecer do próximo, né, amar o próximo. E terceira coisa, então, é planejar. Planeja que vai dar certo, viu? Em nome de Jesus. Então a terceira coisa, Neemias, ele começa a conhecer o problema, né? O que é conhecer o problema? Ele vai chegar, a Bíblia vai dizer que ele vai ficar lá 3 dias, né, em Jerusalém, rodeando lá, e depois ele vai começar a ir nos lugares para conhecer como é que está a situação das portas, o que ele vai fazer. Vamos ver comigo aqui? Olha só como é que ele conheceu o problema antes de agir. Neemias 2, 11 a 12 e 15. Vai dizer assim o 11: e cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Versículo 12: de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus pôs no meu coração para fazer em Jerusalém. Versículo 15: então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro e voltei, e entrei pela porta do vale e assim voltei. Olha só. Então quer dizer, ele primeiro adorou a Deus, ele se compadeceu do próximo, né? Ele pensou no seu próximo, e depois ele planejou o trabalho, deu tudo certo, ele foi liberado para ir, ele tinha carta branca, né, para poder resolver as coisas que precisava resolver em Jerusalém. E agora ele começa a conhecer o problema, quer dizer, ele pegou poucos homens, pessoas de sua confiança, e começou a rodear o lugar, só que ele não falou para eles o que ele estava pensando. Aqui vai dizer que ele não contou para ninguém aquilo que Deus colocou no coração dele. Primeira coisa também, irmãs, não contem para ninguém os seus projetos, aquilo que Deus coloca no seu coração. Fecha a boquinha. Você já viu quando a gente a massinha do bolo, põe passar? Nós não pode abrir o forno enquanto não acabar de assar o bolo, porque se assar, aí pode desandar as coisas. Pois é, irmãs, o apressado come cru. Não fale os seus sonhos, não conte os seus projetos, conte só para Deus aquilo que Deus colocou no seu coração. Deixa Deus primeiro fazer crescer, germinar aquela semente, para depois você contar para aquelas pessoas da sua confiança, que aí vai dar certinho, tá? Então ele rodou, conheceu o problema, e aí que ele chamou algumas pessoas e contou o que ele ia fazer. Aí quando ele contou, o povo já começou a ficar assim: nossa, mas como não fazer? Porque, né, a situação aqui não tá fácil, né? Tem alguns pessoal aí que não vai deixar. Aí Neemias pegou e falou, encorajou o povo: não, que é isso? Né? Começou a falar com eles: já tenho carta branca, o rei deu carta branca, pode ficar tranquilo que já está tudo conversado, vai dar tudo certo. Aí o povo começou a ter entusiasmo: se o Senhor está dizendo que tem carta branca, então nós vamos trabalhar. Aí o povo começou a trabalhar. Então outra coisa que Neemias nos ensina é motivar, né, os nossos liderados. Não, nós vamos vencer, vai dar tudo certo, nós temos carta branca para trabalhar, nós vamos conseguir, vamos orar, vamos jejuar que vai dar certo, você vai vencer esse problema, você vai vencer essa batalha. Então nós precisamos motivar também dentro da nossa casa.
né? Que às vezes os filhos estão lá, né, parado, estão fraquinhos na fé, mas se você é uma mulher de oração, você vai incentivar, porque a sua alegria vai contagiar essa pessoa, tanto filho quanto esposo, no seu trabalho. A sua alegria vai motivar o outro. Mas se você está lá triste, abatido, o outro também vai entristecer. Mas se você chegar alegre, o espírito fervoroso, você vai passar a sua alegria para o outro também. Aí você vai encorajar o outro a trabalhar. Você que é líder, se você estiver encorajado, com vigor, você vai passar essa alegria para aqueles que estão sendo liderados. Vai falar, não, a minha líder, né, está passando esperança, está passando força, então nós vamos vencer sim, em nome de Jesus, tá? Então outra coisa que ele nos ensina, além de conhecer o problema primeiro, para nós agir no lugar certo, porque o médico conhece o problema primeiro. Médico não tem como passar um remédio sem não conhecer o problema, né? Ele já passa o remédio para poder agir no lugar certo. Assim também Neemias conheceu o problema e agiu na hora certa. Então outra coisa que nós aprendemos é conhecer a causa primeiro, conhecer o problema, que tudo no final dá certo em nome de Jesus. Outra coisa, Neemias nos ensina a trabalhar em grupo, tá? Porque depois que ele planeja, conhece o problema, tudinho, aí ele começa a dividir as tarefas. Nós temos que aprender a trabalhar em grupos, precisamos dividir as tarefas. Lembra lá de Moisés? Lembra lá com o sogro dele? Tá ficando pesado para ele sozinho. O que é que o sogro dele falou? Olha, Moisés, divide aí os grupos aí, meu filho. Divide aí, senão você não vai aguentar, não. Então, aprendemos a dividir a tarefa, né? Tanto na liderança, atendendo a sua casa. Divide a tarefa aí, cada um faz um pouquinho, que não fica pesado para ninguém, tá bom? Isso é louvável. Outra coisa, ele nos ensina a lidar com a oposição, porque as coisas começam a dar certo, os muros começam a se levantar, as portas começam a se erguer, e a gente sabe que quando as coisas começam a dar certo, Satanás ele levanta, né? O inimigo levanta para tentar nos entristecer, o inimigo levanta para tentar tirar nosso sonho, roubar nosso sonho, mas quando Deus está na frente, você não precisa temer mal algum não, tá? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Que diremos sobre essas coisas? Se Deus é por nós, então se Deus é contigo, minha irmã, vai, pode ir para essa peleja que você vai vencer em nome de Jesus. Não olha para a esquerda nem para a direita, não olha para aquele que está te machucando, não olha para esse inimigo que levantou, não, levanta para cair em nome de Jesus, porque maior é aquele que está contigo do que aquele que peleja contra a sua vida. Então, é normal de levantar inimigo sim, quando você está andando com Deus, quando você é inimigo do mundo, você é amigo de Deus. É normal você incomodar Satanás mesmo, e nós estamos aqui para incomodar mesmo, né? Então, o que acontece? Sanbalat e Tobias se levantam, começa a provocar o povo de Deus, começa a falar que eles são fracos, começa a dizer que eles não vão conseguir, começa a colocar defeito. Existe muito no dia de hoje pessoas que te acham que você é fraca, te acha, põe defeito em tudo, tudo que você faz põe defeito, nada tá bom, né? Começa a zombar de você, mas eu quero te dizer que quem te chamou foi Deus, quem te capacitou foi Ele. Então se Ele te chamou para essa boa obra, ela vai crescer, ela vai dar fruto. Na sua casa também você vai poder dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não olha para esses inimigos que se levantou, não. Vai se levantar muito Sanbalat contra a sua vida, muito Tobias, mas também tem Neemias, homens remanescentes, mulheres remanescentes que Deus coloca na sua vida para te ajudar, mulheres de oração, mulheres guerreiras, tá? E você também é uma guerreira, você vai conseguir vencer. Então, não olhe para aqueles que te humilham e que zombam de você. Olha para aquele que é o Redentor, o Deus Todo-Poderoso, o Salvador, o Libertador, que te tirou, né, da terra onde era a terra do Egito, de escravidão, aonde você estava no lamaçal de pecado, mas hoje te fez assentar como príncipe e princesa. Você é a princesa de Jesus, você foi adornada, Jesus te deu um banho na água do Espírito, te botou as vestes novas, limpas, brancas. Então você vai poder glorificar o nome do Senhor naquele grande dia e dizer, eu venci esta batalha, porque Deus foi comigo. Ainda que me zombaram, ainda que me humilharam, ainda que diziam que eu não ia conseguir, mas eu venci, porque Deus me chamou e Ele me capacitou. Aleluia! Oh, glória a Deus, que maravilha! Outra coisa que eu aprendo com Neemias é que ele mudou a estratégia, porque quando o Sanbalat começa a ver que os negócios vai dando certo, eles começam a zombar, começam a dizer que eles são fraquinhos, o povo se entristece, mas aí Neemias começa, vamos orar ao Senhor que Ele vai nos dar a vitória.
Neemias começa a orar e ele começa a falar assim: oh Deus dos céus, esse povo está aqui nos envergonhando, está aqui nos humilhando, né? Ele estava querendo dizer: ah Senhor, estamos aqui trabalhando na tua obra, esse povo não quer deixar, esse povo está nos atrapalhando, guerreia nossa guerra, Senhor. Aí Deus vai pelejar, porque quando nós oramos ao Senhor, Ele guerreia nossas guerras e nos dá a vitória. Saiba que quando você estiver no momento de aflição, no momento de tristeza, tribulação, ore ao Senhor que Ele vai te dar a vitória. Se preciso for, mude a estratégia no joelho. Ora, por esta causa me põe de joelho. Tenha um foco, tenha propósito. Age em cima daquilo que precisa, no foco, no propósito, que você vai conseguir a sua vitória. Deus abençoe em nome de Jesus. Continua, sendo essas mulheres abençoadas, guerreiras. Guarda essa palavra no seu coração, essas estratégias, que você vai conseguir sair vitorioso dessa batalha em nome de Jesus. A paz do Senhor e até mais.